Acharam? Diga comigo amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: então disse o Senhor a Samuel: até quando tu terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche teu vaso de azeite e vem. Repita comigo: e vem. Glória a Deus. Até aqui. Texto muito conhecido de todos. Me deparei com o convite estendido pelo presbítero, e quando me veio, eu disse: Senhor Deus, o que ministrar? Sou amante da mensagem família. Quando ele falou do projeto, eu falei: Deus, toca no coração dele, me leva até lá, deixa eu. Aí Deus tocou no coração dele e fez o convite. Graças a Deus. Por quê? Porque família é algo hoje que tem que ser tocado na alma, no espírito. Nós estamos vivendo uma era em que a família está sendo impelida pelo inimigo. Nós vamos falar de um projeto de Deus tão rápido para uma família. Tão quanto existiu o profeta Samuel, sua casa, muito conhecido, um grande profeta, mas porém com ele tinha algo que nesse texto ele demonstra o que ele tinha, com todo o seu poder e conhecimento, sua desbravura, mas tinha algo no profeta que era necessário falar com Deus. Deus começou já a descer uma revelação aqui. Tem algo em nós que Deus precisa que eu e você abrimos a boca para falar. Deus quer nos usar, Deus quer falar conosco, Deus tem um destinatário para nos enviar. Mas quando olhamos para nós, ou para a pessoa que somos, logo dissemos: mas se eu for, o que vão dizer? Se eu fizer, o que será de mim? E logo Deus incomoda alguém. Olhamos para o texto, é muito conhecido, e a Bíblia disse que Deus incomoda Samuel e disse assim: até quando tu? Parecia até que Samuel era Deus, parecia até que Samuel era um poderoso maior do que o Deus que servimos, mas era um diálogo de Deus com o seu servo, que tinha todo o poder dentro da sua casa, na mão, desde o primeiro dia que Deus falou com ele, para desvendar o mistério dentro de uma família. Então Samuel tinha ousadia de fazer, de montar e desmontar o que Deus teria para aquela casa, para aquela família e para aquele território. Então por isso Deus disse: até quando? Porque quando eu te usei anteriormente, em palavra te despertei por uma madrugada, eu disse contigo sobre a casa do meu sacerdote. Então por que tu tens se calado e parado de fazer aquilo que quando tu era menino, tu fazia? Agora que tu cresceu, está adulto, tu parou. Deus está lembrando do teu ministério, quando ele te usava ainda quando criança, quando pequeno, parecia, não sei falar, parece até um profeta, outro da Bíblia, eu sou pequeno, eu não sei. Deus disse: sim, mas naquele tempo tu dizia, sabia que tu falavas que não sabia, eu coloquei palavra e tu falou, e agora? Então tu está traduzindo alguma coisa. Então, até quando tu vai aturar esses problemas? Aí ele se levanta e entende: o que o senhor quer? Porque tem coisa que é necessário perguntar para Deus: qual é a posição? Qual é o caminho? Qual é o pé que eu vou? De que jeito eu vou? Qual a roupa que eu visto? O que tipo de projeto que o Senhor tem para mim? E aí ele disse: simples, em 3 traduções diferentes: enche o teu vaso, enche o teu chifre,
ou enche a tua vasilha. 3, tradução em que ele usa um profeta: vem, vai e caminha. Então, 3 coisas bem diferentes. Vai é alguém que precisa ser impulsionado. Aí ele diz assim, mas é preciso caminhar. Ele diz, eu vou na frente. Agora, quando ele diz, vem, é porque ele está dizendo, antes que tu chegaste aqui, eu já estava nesse lugar. Mas há um algo no profeta, e esse algo que me chama a atenção no profeta, é uma palavra chamada medo. Aramassuri derramassuri. E ele disse, mas se o rei Saul descobrir, como é que eu vou ficar? O que será de mim? Aí esqueceu do tamanho do Deus que usou ele no altar para falar com Eli. Esqueceu do tamanho do Deus que operou na vida da mãe dele. Está pegando aí? Deus começou lá atrás o projeto. Agora ele está dizendo, eu quero renovar o projeto. Eu comecei quando você era pequeno, te despertando na madrugada. Agora eu quero te usar no meio de todo, dos grandes, do poder. Meu Deus do céu. O chifre está esquecido. O azeite está escasso. E a coragem então acabou. E o medo avançou. Ele disse, cria coragem. Pega, porque você está dizendo pega, é porque está largado para lá. Porque chifre, representativo à Bíblia, é poder. E quão tão bom é poder de Deus. Só que tu é profeta, parou de usar o azeite, esqueceu do poder que eu dei para o profeta e o sacerdócio com o azeite, a casa do sacerdote e a família do sacerdote e os filhos do sacerdote e as vestes do sacerdote. Eu disse para fazer a especiaria do azeite, para ungir a casa do sacerdote, os filhos do sacerdote, as vestes do sacerdote e toda a casa do sacerdote. Não dá para ir de casa para casa do sacerdote sem azeite. Você está olhando para alguém que você se identifica e percebe que até o momento ele chegou na casa do sacerdote, mas parece que ele está com a vasilha vazia, que o chifre que ele trouxe não tem poder, e que o azeite que ele usava agora, parece que não tem mais a unção que antes tinha. Então vem! E aí eu vi com o presbítero Rodrigo, eu disse para ele, narra para mim o texto, porque foi muito corrido hoje. Estava em Santa Mara, ao mesmo tempo eu estava em Budas Artes, ao mesmo tempo eu estava em Itapecerica, e ao mesmo tempo estou aqui para a glória do Senhor Jesus. Ao mesmo tempo que eu digo em fração de horas. E eu não tive tempo de repassar o texto, mas Deus vem narrando em meu ouvido. E ele disse, até quando? Porque até quando quer dizer, eu já falei. Não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira, nem a quarta, nem a quinta, nem a décima, nem a 10ª, que eu tenho falado. E como que estás aturando? Porque tem coisa que é afronta, tem coisa que realmente é o medo, e tem coisa que realmente é a falta de coragem. Então vem. Quando ele disse então vem, é porque ele disse, eu cheguei primeiro, tudo que estava no teu caminho atrapalhando, eu já tirei. Eu estou na casa de alguém que eu preparei algo, vai pegando aí. Eu já sentei e estou à espera daquele que eu já escolhi. Porém, tem uma coisa, a
ainda não dei um manifesto daquilo que eu necessito. Eu preciso do profeta, porque Deus não faz aquilo que é para o homem fazer. Deus não faz aquilo que Ele já mandou você fazer. Quando você fazer, a mão sua vai, mas a dele está em cima. Quando você fazer, a tua mão vai, mas os pés dele chegou primeiro. Quando tu colocar a mão, ele sai, ele cura, ele liberta, ele faz o que ele tem que fazer, porque antes que ele te mandar, ele já chegou. Por isso ele disse: enche o teu chifre. Primeira coisa é teu. Eu te entreguei. Aqui tem um representativo de dom. Está nas tuas mãos. Não é meu, é teu, porque eu te emprestei. Então é teu. Responsabilidade é tua. Aonde está? Vai pegar. O que ele precisa? Encher. Então enche. Agora tu tem que sair do teu acomodismo. Onde é que você mora? Eu moro lá nas Palmeiras, lá em Ramapa. Então vem para Belém. Eu entendo que eu preciso me posicionar. Aonde está, Ele está me esperando. Eu preciso ir até Ele. Eu tenho certeza que alguém veio aqui esta noite, não foi para ver o pastor Elber, não foi para ver o pastor José Silva, mas você veio aqui esta noite para dizer: eu vou porque Ele já está lá, e com certeza a minha bênção vai vir da parte dele. Aí alguns dizem assim: não, mas é necessário mentir? Não. Por quê? Porque ele disse: mas se ele souber, o que eu devo fazer? Diga que tu foi sacrificar. A primeira coisa que eu aprendo com isso é: não é necessário dizer por YX e assim sucessivamente. Não, é simplesmente falar o processo. Não precisa falar o total da bênção. Fala que você foi sacrificar na casa do belemita Jessé. Bom, a entender duas coisas, Deus estava requerendo do sacerdócio. Duas coisas Deus estava querendo do sacerdócio: se aproximar da casa. Por quê? Porque ele tinha parado de fazer sacrifício a Deus. E todas as vezes que eu paro de sacrificar a Deus, Deus aproxima de mim, dizendo: lembra? Olha para Abraão. Abraão, vem a mim, ou com teu filho, sobe, vai a Moriá, ou na terra de Moriá. Por quê? Porque eu estou com saudade do teu altar. Parou de construir altar. Então vá, faça. A Bíblia diz que ele faz altar e Deus prepara o sacrifício. Deus está dizendo: se eu te entreguei um mistério, algo extraordinário, e porque tu parou, eu vou enviar profeta até você, e tu vai voltar a sacrificar. Quando ele chega, alguém encontra com ele no meio da cidade, alguém que tinha poder, chamado ancião de Israel. E ele diz para Samuel: de paz a tua vinda. E Samuel responde logo: sim, de paz. Porque duas coisas aprendo que quando visto o profeta, há um medo batendo. O profeta vai entregar algo, e há pessoas, presbítero Rodrigo, que diz assim: misericórdia, lá vem aquele homem de novo, lá vem aquela mulher de novo, já quer até correr com medo da revelação que Deus pode dar, da profecia que vai entregar. Então ele pergunta: é divina a tua paz, ou a paz que tu vem? É bem-vindo à minha terra, ao meu local? Ele disse: sim, vim sacrificar. Então convida alguém. Dá para dar uma olhada para alguém do lado e diga: então convida alguém. É necessário ir sacrificar, mas é necessário levar alguém. Abraão saiu com os seus, com o jumento, com a lenha, e
mas levou alguém com ele. E Samuel, a Bíblia não diz quanto Samuel levou, a Bíblia só diz que Samuel chegou. Eu não quero nem saber o que você passou no dia de hoje e como você chegou, mas uma coisa foi, Deus marcou este encontro e disse: vem. Ele entra e chega à casa de Jessé, e é tão claro e entendido que ele já tinha sacrificado com Jessé, então agora ele vai para casa. Aí uma coisa que eu aprendo na casa é que quando ele chega como profeta, ele olha para um lado e olha para outro e diz: a mesa está preparada, coisa boa. Quando chega numa casa que tem uma mesa, logo entendemos que vai ter um banquete. Pode estar a escassez que tiver, a falta de sacrifício, a luta, mas na casa de crente logo entende que tem um banquete. Imagina os que estão do lado dizendo: chegou alguém ali, é um ilustre. Quem é que chegou? Olha o movimento que está em volta da casa. Porque tudo isso é Deus que atrai. E quando Deus chega na casa de Jessé, os burburinhos dos bairros, da vila, alguém dizendo: quem é aquele? É o carro dele, é a carruagem dele. Mas quem é aquele que chegou? Olha lá como é que está. E o barulho que está lá dentro. E aquela coisa toda. E muita gente perguntando o porquê e por causa de quê. E o que está acontecendo. Mas Deus está lá dentro. Deus não sai. Deus não se manifesta em nada. Enquanto o profeta não se manifesta. E a Bíblia vai dizer que o profeta então passa a mão no azeite. E logo quando vê o mais belo, mais forte, todo poderoso, ele disse: é esse. A casa hoje vai estar de pé através desse camarada. Os olhos enganam e o coração vê tudo. Samuel logo entende: bonitão, acaba aí, tá bom, é esse aí. Se não for esse, Deus diz: não é esse ainda. Eu fico a entender o que um senhor de idade, como sacerdote, como pai de família, quando chega alguém ilustre em casa, ele não queira apresentar a sua família. Aprendemos com o rei Ezequias, quando chegou alguém em casa dele, ele mostrou até a sua riqueza, porque logo que chegou o profeta Samuel, mas tem alguém escondendo algum segredo de Deus. Vai uma incógnita aqui. Tem alguém escondendo um segredo de Deus. Por acaso Deus não vê o oculto, o profundo e o escondido? Aí eu fui procurar Deus, mas por que o Senhor leva um profeta na casa do sacerdote, sendo que a linhagem sacerdotal está dentro de Belém? O Senhor usa a cidade, usa o povo, a promessa vem de lá, e o Senhor traz alguém de lá, de uma cidade isolada, esquecida, que só existia duas pessoas lá, era Débora e Samuel, foram os únicos dois mais conhecidos daquele território, e tira ele de lá para ir para um lugar que o Senhor está. O que Deus está dizendo para nós é: eu posso não estar lá, mas eu já estou aqui te esperando. E quando tu chegar, eu já tenho todo o meu projeto. Traz o teu, mas eu vou apresentar o meu perante a mesa. E aí quando alguém apresenta o projeto, ele diz: Samuel, não é isso. Porque há coisas em minha e a sua vida que queremos apresentar a Deus, mas Deus sabe que não vai dar certo. Mas pastor, então aí me desanima. Não vai desanimar, porque ao final de tudo isso, Deus tem preparação para todas as coisas. Era só um tempo. Deus só precisava de um tempo, de um momento. O que Deus precisava era do manifesto homem-centríssimo, para que ele pudesse entrar com o seu poder e glória.
E de repente passa, a história todo mundo conhece, e de repente soa o ouvido de Samuel. Já passaram-se todos os seus filhos, e alguém como pai de uma casa, necessitando de uma resposta de Deus, diz: lembrei, tenho um. O texto não diz que ele não dá nome, não diz as qualificações, não diz o tipo de pessoa que o filho é. Está apacentando ovelha lá no pasto. Logo Deus disse: é pastor. Porque é muito clássico de qualquer família apresentar todos os seus status familiares. Conhece aqui, esse é o meu filho mais velho, é engenheiro. Conhece, essa aqui é minha filha. Essa menina é dotada, advogada. Aí essa aqui é um caçula, mas só come, bebe e dorme, misericórdia. Porque toda família quer mostrar suas peculiaridades. Ninguém chega na casa de alguém para falar: não, esse aqui é meu filho, eu sou um drogado. Não, esse aqui é um bêbado. Esse aqui é um... Só Jesus tem que dizer: não, esse menino é de ouro, esse menino é uma bênção. E aí ele apresentou tudo perante Deus. Deus conhece a quem ele procura. Aí Deus: conheço esse, é parceiro de Saul. Conheço esse, tem todo o comando do rei que eu já rejeitei. E esse até estatura tem do comandante dele. Aí de repente diz: vou puxar a cadeira para sentar. Aí ele diz: a mesa está preparada, a família está em volta, a cozinha então está um alvoroço, porque a cozinha é os bastidores que nem todo mundo quer. Mas lá atrás tem alguém dizendo: lembra, Senhor, lembra, Senhor, do meu humilhadinho. Lá nos bastidores tem alguém dizendo assim: ô Senhor, toca nele para ele procurar saber. Para os humilhados tem sempre alguém orando nos bastidores para Deus usar. E quando ele revela, ele disse: pronto, vamos esperar ele chegar. Aí entra chamado hoje a febre do tempo: ansiedade. Cadê esse menino que não chega? E esse camarada que era tão esperado que não chega? Mas o menino está vindo. E é o tempo de Deus estar mexendo com aquilo que ele quer preparar para a casa, para a família. E aí alguém então se espanta com aquilo e diz: eu não estou aguentando mais. Aí o outro diz assim: aquele prato ali é o meu, o outro diz: aquele dali é o meu. Todo mundo quer sair na frente do banquete. Aí soa mais uma palavra: ninguém se assente antes que ele chegue. Aqui surge uma ordenância de como a família passa a ser uma bênção de Deus. Está faltando alguém? Olha para alguém do lado e fala: está faltando alguém? Então não sente antes que ele chegue. Não se acomode antes que ele chegue, como diz lá no Nordeste. Não ponha a mão no prato antes que ele chegue. Não se alimente antes que ele chegue. Não durme, não, espera. Porque quem chegou primeiro é o dono do banquete, e ele não está com pressa. Para que a pressa? É necessário esperar com paciência. Mas eu já estou no Salmo 70, a pressa é de Deus, porque o estômago já não está aguentando mais. E de repente ele chega.
E a minha narrativa aqui é como que uma casa tem 7 homens que são capacitados e preparados, e essa casa não tem sacrifício. É necessário vir alguém de outro lado para que Deus se manifeste, para ir até a casa, porque até o momento Deus não tinha chegado em Belém. Mas quando Deus chega em Belém, ele escolhe a casa de Jessé. Quando ele chega na casa de Jessé, ele diz assim: está faltando azeite, está faltando chifre, e está faltando alguém. Aí ele soou aos ouvidos de Samuel e disse: até quando? Eu vou primeiro te lembrar de antes. Até quando? Depois ele disse: vamos. Não, ele disse: vem. Porque a palavra vem, porque ele disse: eu cheguei aqui primeiro, estou aqui, estou vendo tudo preparado, mas até agora ninguém fez nada que me diga o que eu devo fazer por este alguém que eu vim buscar. Aí Samuel entende que ele era necessário. Quando ele chega à mesa, ele vê tudo isso, aí logo ele disse: eu vou voltar hoje mesmo, eu já vou embora, eu já vou voltar hoje mesmo. Aí dá vontade de dizer assim: fica aí apressadinho, está querendo acabar o sacrifício para ir embora? Deus ainda tem algo para derramar. E quando ele entende que agora é necessário, ele disse: então vamos esperar. Ninguém senta, fique de pé, esperando o momento certo e a hora certa. Quando alguém chega, alguém se espanta e diz: não acredito. Esse aí? Será que é esse? Sério? Tem 3 algo extraordinários sobre Davi. Esconder Davi porque era um fator de um estupro da sua mãe. Esconder Davi porque ele poderia não ser filho natural do pai, que era sacerdote em Belém. Ou esconder Davi porque ele era diferenciado de todos. Há 3 rabinos que descrevem essas 3 qualificações. Mas alguém disse: se eu colocar ele lá, naquele lugar isolado, naquele pasto, talvez assim ele morra lá. Mas alguém olha, alguém vê, e esse alguém desce. Eu vou lhe repetir: alguém olha, alguém vê e alguém desce. E ele disse: já que é para não ocorrer que alguém não sabe quem foi que ungiu ou quem foi que separou, eu vou levar alguém que tem autoridade na terra. Porque tem coisa que Deus faz, mas o homem não vê. E quando Deus faz e o homem não vê, há um perigo. Porque eu não vi, eu não sei, não conheço, pronto, acabou. Aí quando vê usando, diz: meu Deus, é Deus puro na vida dele. Então por isso Deus disse: se for por mim, ninguém vai saber, então vai ser pela mão do homem. Aí tem uns ignorantes, desculpa falar, que diz assim: eu não aceito pela mão do homem, e acha que Deus vai descer na terra para fazer o que o homem preparou para fazer. Então ele disse: eu estou aqui, se você quiser ver e acreditar, acredite, se não quiser, receba poder. Samuel então recebe, e agora ele pega o chifre, que ele entende, porque o azeite, quando ele se manifesta pela graça de Deus, ele sabe a quem ele vai ser dirigido. E quando ele entra, a Bíblia vai dizer que bem claro, todos olham um para outro e diz assim: a minha família vai ser envergonhada, rapaz. Não sabendo que Deus já estava dizendo: vai ser honrada no momento da humilhação, no momento da vergonha, no momento em que todos dizem: acabou, porque se esses não passou no teste, aquele dali não passa não. E Deus está dizendo: é com essa caneta que eu vou assinar,
É com esse azeite que eu vou usar. É com esse poder que eu vou me manifestar. É com essa sala que eu vou aparecer. É com essa mesa que eu vou me assentar. Então Deus diz: agora vai chegar a hora. Porque onde tem mesa, tem banquete, tem cadeira, tem honra, tem glória, tem poder, eu assino embaixo. Tinha sacerdote, tinha soldado, tinha profeta e tinha um suposto rei. Mas não era escolhido de Deus. Vou repetir: tinha profeta, tinha sacerdote, tinha soldado, tinha um suposto rei, mas não tinha um escolhido de Deus. Entrou, eu acredito que disse todo mundo: vou sentar agora. E ele disse: não, ainda não. E tinha algo aqui: nenhuma casa, até esse texto, nenhuma casa tinha recebido a unção familiar, o algo extraordinário da família que Deus estava fazendo esse dia. Até o momento, Moisés se tornou grande homem de Deus, mas na sua trajetória familiar, deixou a sua esposa e os seus 2 filhos na casa do seu sogro, e disse: vou cuidar da obra de Deus, porque Deus me mandou. Êxodo capítulo de número 18, sol a sol, Moisés está julgando e trabalhando com Israel. De repente chega aos passos alguém que tinha um poder sobre a família, que era sacerdote. Se Moisés, o que tu faz é muito pesado para ti, julgando este povo sol a sol, dia a dia, assolará a ti tanto quanto a eles. Moisés dá ouvido ao sacerdote, seu sogro, Jetro. E a Bíblia disse, então ele disse: eu trouxe comigo a tua esposa e os teus 2 filhos. Então Moisés estava fazendo a obra sem a esposa. Então Moisés estava fazendo a obra sem a sua família. E é o necessário aqui: Jessé está fazendo a obra, a sua esposa está nos bastidores. Jessé está fazendo a obra, os seus filhos estão no campo como soldado. Mas Jessé está fazendo a obra e a sua casa não estava como Deus está. Então Deus disse: eu vou entrar na tua casa, eu vou me manifestar, vou trazer alguém, porque eu quero a tua casa na mesa. Porque não tem como eu, Deus, operar na casa bela, bonita, com poder sacerdotal, com uma mesa vazia. Pode ter tudo na mesa, mas está faltando alguém que eu escolhi. Aí eu entendo o que Deus tanto cortou, volta para fazer isso. É o meu modo de dizer. É porque Deus disse: antes que todos estejam em volta da mesa, eu não me manifesto. Porque até o momento o meu espírito entrou no arraial, trabalhou na vida do sacerdote, trabalhou na vida do profeta e trabalhou na vida do rei. E agora, só esses 3 na qualificação, e o restante, Deus disse: eu vou quebrar esse negócio agora. Eu vou entrar no menor, eu vou entrar no mais desprezível e desprezável de todos. Eu vou entrar na vida daquele que menos, ou qualquer outro, podia escolher qualquer, menos aquele. Então é nesse que eu vou me manifestar. Irmãos, eu entendo que Deus havia uma necessidade de trazer uma casa aos olhos dos anciãos, a trazer uma casa aos olhos de Israel, a trazer uma casa aos olhos de Judá, a trazer uma casa aos olhos de Belém. Por quê? Porque todos viam um patriarca, todos viam uma família bela, mas não viam o poder de Deus. O que eu quero dizer com isso é que Deus está vendo tudo, mas Ele está dizendo: o meu
mas ele é fraco, Deus disse, é aí que eu me manifesto. Mas ele é feio, Deus disse, é aí que eu uso. Mas ele é pequeno, aí Deus diz, eu faço grande. Mas esse daí ninguém quer, mas eu quero. Esse daí está desprezado, mas eu trago para perto. Esse daí só serve para isso ou para aquilo, mas ele vai servir para o meu ministério. Mas esse daí o pai desprezou, mas eu sou o pai, eu sou o bom pastor, eu escolho, eu sei quem é o bom pastor das minhas ovelhas. Esse. Alguém olha e diz assim, entendi. Foi preciso vir um profeta de lá. Foi preciso vir um profeta de lá. Por que Deus pede mínimas coisas? Chifre e azeite. E leva. Não, pastor, mas é porque precisava de unção lá de algo. Mas será que na casa do sacerdote, pastor, não tinha azeite? Será que lá não tinha chifre que representava o poder? O chofar, a trombeta, porque o chifre representa tudo isso. Por que tinha que vir alguém de Ramá, de lá, para trazer esse azeite, para trazer esse chifre? Porque alguém já tinha encerrado os costumes, já tinha parado e a casa não estava bem, era uma aparência, parecia que estava bem. E de uma hora para outra mudou o quadro, mas de repente entrou uma ansiedade, porque o espírito de ansiedade tem destruído a humanidade. Eu quero, porque a ansiedade é assim. Eu quero, e quando alguém olha e diz, eu quero comer, eu quero beber, eu quero pular, eu quero manifestar, eu quero isso, eu quero aquilo. E o Gessé está dizendo, eu quero poder, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas ele diz, está faltando duas coisinhas que vocês não trouxeram. Eu mandei alguém trazer de lá para cá e esse alguém que trouxe. Quando ele manifestar, vocês vão ver o que é que vai acontecer. Repita comigo, mais um é necessário para que o poder incendeie. Tinha muitos, tinha 7, mais o profeta 8, mais o pai 9. Lá nos bastidores tinha a mãe e tinha mais 2 irmãs, que ninguém fala da Bíblia. Uma por nome de Jeúsa, uma das maiores guerreiras de Israel, e uma por nome de Abigail, porque parece que era um costume de rejeição feminina, mas não é. Elas estão lá e elas estão intercedendo pelo menor, e elas estão dizendo, oh Senhor, lembra do meu sobrinho. Você está chorando por alguém que está lá atrás, esquecido, atrás das grades, está no crack, na cocaína, sei lá, está afastado. Deus está dizendo, mas tu está lembrando na oração, e eu estou lembrando no meu reino. Enquanto isso, o cheiro toma casa, o desejo toma casa, a ansiedade toma casa. Quem é, quem vai ser, como vai ser, por que vai ser, porque até o momento Deus não falou quem era, não deu nome, mas ele faz tudo isso, só que na hora que ele chega, todo mundo entende, só pode ser ele, mas nunca vai ser. E aí ele então pega o chifre. Eu imagino Samuel, a unção que estava na mão de Samuel, porque Deus já fez teste assim comigo. Da unção que eu dei a Moisés, passar aos 70, eu também te entreguei. E isso já aconteceu muitas vezes. E agora ele pega no chifre, e aí Deus disse, a esse escolhi, unge a Davi como rei de Israel. Porém, nem tudo que Deus dá agora é para agora. Peraí, pastor, então o senhor me deu um nó na cabeça. Nem tudo que Deus dá agora é para agora. Há coisas que Deus dá para agora, para que depois exalte lá na frente, para que a família não seja envergonhada. Eu vou encerrar aqui.
Eu sei que vocês entenderam. Você imagine se Deus consagra Abinadab. Quando chegou de frente o gigante, ele envergonhou toda a família. Valeu a pena consagrar alguém que era grande, bonito, cheiroso? Deus ia ficar envergonhado também. Então ele disse: calma, eu sei quem é pequeno, mas é grande na minha presença. Alguém um dia teve uma audácia de perguntar para Jesus: ô mestre, o rabino, quem será maior no teu reino? Aí Jesus olha e diz: entendi, estão preocupados com a unção de grandeza. Então eu vou falar uma coisa para tu. Nascido de mulher, o maior é João Batista, mas aqui, aí ele está mostrando, mas aqui é o menor. Será que isso não era um sinal? Porque a minha casa não se manifesta na grandeza, é na minoria. E aí o texto vai dizer que quando ele derrama o azeite em Davi, versículo 11, manifesta o poder de Deus. E a Bíblia diz assim: e foi introduzido o azeite, ou derramado o azeite, e o poder de Deus, se manifestou. Dois homens na Bíblia que recebeu e disse: o Espírito do Senhor foi introduzido em mim no Antigo Testamento. Porque até o momento o Espírito passava, mas aqui a Bíblia diz que introduziu, e ele foi cheio do Espírito Santo de Deus. O segundo foi Ezequiel. A Bíblia disse que o Espírito do Senhor foi introduzido dentro dele. Aí entendemos que quando isso acontece, há alguns manifestos de Davi, que eu não vou contar a história de Davi. Então entendemos que Jessé passa agora a ser um pai que tem um filho que é rei, e tem agora um exército de filhos. Mas ele disse: eu estou no meio dele. Sabe para quê que Deus levantou o menor? Não foi para governar a casa do pai, mas Deus levantou o menor para Deus trazer os maiores para perto do pai. Porque até o momento Deus usava o grande, mas ele queria ser mais grande, então ele esquecia do pai. Deus está dizendo para pessoas aqui: sabe por que eu deixei de te usar e eu estou usando o menor? É porque o menor tem humildade de sempre trazer os mais velhos para perto do pai. Então ele disse: chegou a hora, eu vou para o pasto cuidar de ovelha, mas toda tarde eu volto para a casa do pai. E eu estou dizendo: vocês precisam se reunir na casa do pai, porque Deus está dizendo que é ser honrado. Lembra do teu pai, lembra da tua casa, lembra onde ele está, lembra onde ela mora, lembra onde ele mora. Honra o teu pai, honra a tua mãe, e prolongará os teus dias sobre a face da terra. Aí ele escreve o Salmo 23: unge-me, prepara-me. Aquilo parecia ser vergonha, mas no meio da vergonha vem a dupla honra. E ele traz sobre aquilo algo que não havia há muitos anos naquele tempo. Como todo mundo conhece e sabe, a história se multiplica durante toda a questão. E entendemos que Davi era escolhido, mas era esquecido. Davi era chamado, mas ninguém via. Davi foi consagrado, mas ninguém entendeu. Davi foi ungido, mas ninguém o chamou de rei. Até o momento que alguém olha e diz assim: o Senhor será o nosso rei, o nosso Senhor, e nós seremos teus súditos. Mas quem era? Um bocado de desprezado, escolhido, bandido, tudo largado.
resolveram servir o grande rei de Deus. E Deus disse: chegou a hora de manifestar. Então há momentos da nossa vida, para a nossa casa e para a nossa família, que nós entendemos que Deus não nos chamou para se apresentar lá fora, mas primeiro dentro de casa. Eu quero, diante dos meus irmãos, amigos, diante da minha família, mostrar que há um Deus na minha vida que me trouxe dos pastos, que me trouxe de lá dos bastidores, que me trouxe do lugar do esquecimento para o lugar da lembrança. Deus não te levantou para que eu e você sejamos estrela, mas Deus nos levantou para honrar a nossa casa, honrar a nossa família, trazendo sobre eles a lembrança de Deus e a promessa que Ele fez a Abraão, a Isaac e a Jacó. E entre vós e a você crescerão ou serão benditos todas as famílias da terra. Deus usou Jacó dizendo: será bendita toda a família da terra. Deus usou Isaac dizendo: será bendito todo o povo dessa terra. Ele usou Abraão dizendo: sai da casa do teu pai, sai do meio da tua parentela, porque eu o farei grande entre os meus, e tu serás pai de uma grande nação. Até hoje tem que ser lembrado. E eu entendo, para que eu encerre aqui, o que você trouxe para essa noite, para esse banquete com Deus. Porque se eu vim sem nada, com a mão vazia, para um lugar de sacrifício, eu estou dizendo: ah, Deus, a minha casa vai perecer, mas se eu vim trazendo algo para apresentar com Deus, eu estou dizendo: a minha casa vai voltar a ficar de pé, a minha casa vai se levantar. Mas não é por o que você quer, não é pelo que você escolheu, é por aquele que Deus escolheu. E Deus está dizendo: lembra de alguém agora. Curva a tua cabeça onde você está. Eu vou orando aqui para encerrar a minha participação. E lembre de alguém que talvez você esqueceu. E esta noite Deus está dizendo: eu estou lembrando, mas é necessário de dentro de você lembrar, ter uma lembrança de alguma coisa. Jessé queria esconder, mas Deus está dizendo: eu estou vendo. Jessé estava dizendo: eu não quero aqui, não pode sentar na mesa, não entra na minha casa. Mas Deus está dizendo: vai sentar na mesa real, vai sentar na mesa real, vai sentar na cadeira real. Aquilo que você quer esconder de Deus, Deus quer trazer à luz. Aquilo que você está dizendo: Senhor, eu não posso, ninguém pode saber. Deus está dizendo: eu vi, eu estou sabendo de tudo, e eu estou resolvendo agora, eu estou trazendo agora, porque eu mandei, eu dei uma ordem, vem, eu dei uma ordem, vem, eu dei uma ordem, vem, e quando vem, eu revelo quem eu quero, eu chamo quem eu quero, eu trago quem eu quero, e quando eu trago, eu digo que vai fazer o quê? Ungir esse no meio deles, no meio dos seus irmãos, e trago para ele uma coroa, e trago para ele honraria, e trago para ele glória, poder e unção, e o meu Espírito vai tomar sobre ele, ele vai ser tomado pelo meu Espírito, porque o azeite faz a diferença, mas o chifre traz a diferença, porque há uma unção sobre a mão daquele que derramou o azeite. A tua cabeça não foi molhada por água derramada lá em outro lugar qualquer, não, foi derramada sobre o azeite da unção que desce a cabeça e vai até a barba de Arão, e com certeza será abençoado todo aquele que crê nesta palavra. Então Davi se levanta dali como rei, não reina, mas ele sabia que tudo que ele estava fazendo perante a graça do Deus Todo-Poderoso era algo repercutivo para o resto da sua vida. Deus está liberando uma palavra esta noite para a tua vida, está dizendo: hoje, quem sabe, você sai daqui de cabeça baixa, lembrando de alguém, mas amanhã você vai chegar aqui dizendo: eu vim, porque a graça de Deus me levantou, a minha casa está de pé. Pastor, faz de novo a campanha, pastor, faz de novo esse trabalho, porque deu resultado na minha casa, a minha casa está de pé, porque a casa de Jessé só ficou de pé depois que Deus desceu a unção sobre a cabeça de Davi. Vem comigo. Eu entendo que há uma
necessidade de apresentar alguém, mas Deus disse: é o que eu escolho. Há uma necessidade de dizer: esse é o melhor, mas Deus disse: eu faço do meu jeito. Então é do meu jeito, é do jeito de Deus. E do jeito de Deus é: espera a hora certa e assenta só na hora que eu mandar, e somente manifeste na hora que o meu Espírito passar. Diga comigo: o Espírito do Senhor entrou na minha casa. Alguém, como sacerdote, teve essa dificuldade, mas teve entendimento. O Espírito do Senhor entrou na casa de Jessé. Deus está dizendo: lembrou de alguém agora? Você vai emprestar essa mão aí para alguém. Pode ser sentado mesmo no seu lugar. Empreste a mão para alguém e diga: na casa que Deus chega, há uma diferença. Ninguém se assenta enquanto ele não der a ordem. Eu aprendo uma coisa tão grande: segura na mão do seu profeta, não solta não, porque se você soltar, o azeite pode escapar. O azeite está na mão do profeta. Balança aí, diga: o azeite está na mão do profeta, é hoje. Ele amava, e alguém olha e diz: ah, entendi. Quer dizer que ele é maior do que todo mundo aqui, é melhor? Porque enquanto ele não chega, ninguém faz nada, ninguém tem nada. É, porque enquanto o grande não chega, o menor sou eu. Mas como é que vai acontecer? Não sei, vai acontecer no tempo dele e na hora dele. E olha só, quando isso acontece, há algo extraordinário para a mudança. Porque esse algo que você recebe aqui dentro da igreja, ele não é só para casa, ele vai se percutir para fora. Vou dizer mais uma vez: aqui que você recebe aqui dentro da casa, vai repercutir para quem está lá fora. Ele recebe dentro da casa, a sua família está abençoada, mas quando ele recebe, alguém de lá de fora está dizendo: eu vou seguir ele, eu vou andar com ele, eu vou ser servo dele, eu vou carregar nem que seja a Bíblia dele, eu vou carregar nem que seja a pasta dele, mas eu quero andar com ele. Porque Deus não escolhe errado, Deus só escolhe certo. Se você vê erro, é porque você quer ver, mas Deus não vê o erro, Deus escolhe o certo. Se você escolher trazer um copo de água para ele, Deus vai dizer: eu vou te honrar. Se você escolher andar atrás dele, ele na frente e você atrás, ele diz: eu vou honrar. Por quê? Porque ele escolheu andar com ele. E se Deus escolheu andar com ele, se Deus chegou na casa dele primeiro, quem sou eu e você que vai dizer que não vai andar com ele? Então Deus está dizendo aqui esta noite: se o teu filho, se a tua filha resolver ser servo do Senhor, você vai andar com ele, você vai andar com ele. Mas ela era isso, ele era aquilo, ele não era bom, ela não era bom, mas Deus está dizendo: vai andar com ele, vai andar com ela. Balança a mão desta pessoa e diga: o azeite vem da mão do profeta. E quando o azeite chega, a casa se manifesta do poder, e o Espírito do Senhor se apoderou, não manifestou, apoderou. Balança a mão desse profeta e diga: o Espírito do Senhor se apoderou. Apoderar tomou tudo. Diga para alguém que está do lado: o que está vazio, ele está enchendo. Ele vai esvaziar o chifre, mas ele vai encher o vaso. Ele esvaziou o chifre, mas ele enche o vaso. Ele limpou a casa, mas ele vai deixar o aroma. Ele fez tudo e que eu e você talvez não fazer, mas ele disse: é hoje, eu vou me apoderar dele. Prepare e diga para alguém: se prepara, porque ele vai te tomar, ele vai te apoderar de você. Apoderar é tomar para si, ele vai te tomar. Oracaio, Sérgio, Raul, Amanto que mandar a vaséria, porque Deus, ele não quer me usar simplesmente para vir andando, simplesmente para caminhar, simplesmente para trazer o chifre, simplesmente
isso não. Ele diz: eu quero te apoderar. Eu quero me apoderar de você. Você está preparado para ser apoderado pelo Espírito de Deus? Aí fora tem uma palavra chamada empoderamento. E pior que todo mundo quer ter empoderamento, né? Tem gente que vai até para, nada contra, né? Para as palestras dos coaches que tem por aí, para receber empoderamento. Aqui é o lugar de receber empoderamento. Aqui é o lugar de receber o poder e empoderamento. Você vai sair dizendo: eu vou ter porque Deus me entregou hoje. Eu vou sair daqui porque Deus falou comigo hoje. Você vai sim se apoderar daquilo que Deus falou contigo. Quantos anos tem? Quanto tempo tem? Quantos anos se passaram? Deus está dizendo: eu vou apoderar de você e você vai apoderar do que é meu. Teve gente que não entendeu. Eu vou me apoderar de você e você vai se apoderar do que é meu. Igreja, coloque de pé, eu quero orar para entregar. A Bíblia diz: o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Daquele dia em diante, Davi não foi mais um vaso qualquer, foi um homem apoderado. Por isso que muita gente diz assim: mas por que Davi matava tanto? É porque quem de repente não sabe usar o dom de Deus, mata também. Mas Davi sujou as mãos com sangue. O poder era tão grande que ele não tinha poder para controlar. Tem gente que não tem poder tão grande que não sabe controlar. E aí acaba, às vezes, errando ou se machucando. Aí diz assim: eu vou sair da igreja porque não deu certo para mim. Mas Deus te apoderou de poder e você não soube usar. Então Davi foi para os bastidores. Quem tem poder e é apoderado pelo poder do Espírito Santo fica na retaguarda, à espera de Deus. Há muitos tropeçando e caindo, e às vezes a casa indo junto, porque talvez não entendeu o apoderamento de Deus para a vida dele. Eu recebi o poder de Deus aqui. Eu ouvi Deus falar comigo aqui. Eu te escolhi, eu te chamei, fui para esse negócio. E há de entender quando Deus fala. Porque eu vi a Ingrid cantando aqui, conheço há um tempo. E aí eu entendo que quando você recebe algo de Deus, você tem um tempo limitado para trabalhar esse poder de Deus. Pastor, é limitado? É, porque a minha idade não condiz com a promessa de Deus. A minha idade passa e a promessa de Deus não passa. Eu vou repetir. A minha idade passa, mas a promessa de Deus não passa. Davi, tu será rei, passou 30, e Davi pensando: será que vai chegar o dia? Vai chegar o dia. Por quê? Porque a tua idade chegou, mas a promessa ainda não falhou e jamais falhará. Deus está dizendo para você: eu fiz uma promessa dentro da casa do teu pai. Primeiro, não foi na igreja, foi dentro da casa do teu pai. Vamos pegar isso aqui, já estou encerrando. Foi dentro da casa de papai. E dentro da casa de papai, Deus usa também. E quando eu te uso dentro da casa de papai, é para te mostrar que o respeito vem, mas entender que o que está certo é certo, o que está errado é errado. É para falar. Davi então escolhe o tempo de se calar e esperar o poder de Deus se manifestar. Mais uma vez, cubra sua cabeça, eu quero orar, já estou entregando. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, esta noite o poder do Senhor, o Espírito do Senhor Deus se apoderou, meu Pai, e diante de Ti, Senhor Deus, foi decretado algo, e o Senhor decretou, que esta noite trouxe, ó Pai, sobre a vida dos Teus filhos. A casa deles tem mesa, tem banquete, está esperando o profeta chegou, o Senhor já está no lugar, e o Senhor então manifesta da Tua glória e do Teu poder para essa noite.
noite. Senhor, recebe a casa dos teus filhos diante deles, e eles diante da casa do Senhor. Pai, prepara todas as coisas e abençoa cada um dos teus filhos, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Tome seu assento. Louvamos a Deus. Quem pegou sua parte da bolacha, entendeu a mensagem que o Senhor falou.